Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um super bolo. Olha o tamanho desse bolo, gente, que bolão. Esse bolo é um bolo de massa de chocolate e recheio de brigadeiro de chocolate e brigadeiro de maracujá. Esse bolo é no aro 35 por 25 e vai ser um bolo no tema da Moana, tá bom? Tô ali arrumando ali o recheio que vazou um pouquinho, mas não vai danificar o bolo não, só na hora da prensagem mesmo. O bolo que a confeiteira aqui caprichou demais, sabe? Ele deu uma vazadinha, mas não vai danificar o bolo não, tá bom? Vou fazer uma pré-camada nesse bolo, tá? Para poder fazer as cores. Como eu falei, vai ser um bolo da Moana, então vai ser 3 cores, vai ser 3 tons. Vai ser o amarelo, o laranja e o azul. E nesse bolo também vou estar fazendo uma aplicação de areinha também, como eu fiz no bolo do vídeo anterior, tá? Se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá para você ver o bolo lindo que eu fiz também, do tema do voleibol. Esse será da Moana e vou fazer a mesma aplicação de areia, tá bom? O pessoal gostou muito desse trabalho, então eu trouxe mais um para vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá bom? Peço que você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, deixe seu like no vídeo e seu comentário, que é muito importante. Estou aplicando aí a pré-camada com a espátula, né? E depois eu vou estar pegando o chantilly, tingindo na cor amarela, laranja e o azul, eu vou estar aplicando na lateral, bom? Para fazer simulando o mar, né? Está simulando o mar, a ilha, na verdade, não o mar, é a ilha. Vai ser um trabalho bem bonito. De início eu fiz um trabalho de bico, né? Vou mostrar e deixar passar para vocês depois. Mas depois eu resolvi fazer espatulado mesmo. Então, fique comigo aqui no vídeo, né? Fica até o final do vídeo. E se você gostar, não esqueça de deixar o like e comentar, tá bom? Pronto, apliquei toda a pré-camada, né? Deixei ele todo branquinho. E agora com esse chantilly já tingido na cor amarela, eu vou fazer a aplicação aí no meio. Por que eu comecei aplicando aí? Porque a parte de baixo, gente, eu ia fazer um trabalho de bico, eu ia fazer umas ondinhas. Eu vou deixar passando para vocês, eu vou fazer as ondinhas, só que eu não gostei do resultado, né? E aí eu refiz. Então vocês vão ver aí várias etapas desse bolo, tá bom? Quero deixar passar aqui para vocês e quero a opinião de vocês, o que vocês acharam, se eu fiz errado em ter refeito o bolo, ou se eu devia ter deixado com as ondinhas. Eu quero que vocês comentem aqui, tá bom? Quero a opinião de vocês, sincero, né? E o que vocês acham? Né? Que eu deveria ter deixado do jeito que estava. Eu, assim, era para não ter posto o chantilly até embaixo, né? Para as ondinhas ter ficado passando. Só que aí eu pensei, eu ia fazer as ondinhas e ele ia sair da kickboard. Então eu resolvi aplicar o chantilly na lateral, né? Do meio para cima, espatular e a parte de baixo fazer as ondas, como eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, tá bom? Vou dar uma pequena acelerada para não demorar muito. Terminei de aplicar o amarelo, aí agora eu vou aplicar o laranja, vou espatular, né? E depois eu vou vir fazer as ondinhas. Pronto, gente, espatulei a lateral, como eu falei pra vocês, só do meio pra cima. E agora com o chantilly azul e o bico o bico pétala. Eu vou fazer essas ondinhas aí. De início eu fiz as ondinhas, até que gostei, mas depois eu observei assim o bolo. A aparência não ficou legal não. Eu não sei se meu chantilly também não estava bem hidratado, estava bem aveludado. Não gostei muito do resultado não, mas eu vou terminar de fazer aí. E depois eu vou retirar, tá bom? Eu deveria ter feito o trabalho de espátula até o final, né?
no bolo todo e depois feito as ondinhas. E ao contrário, as ondas que eu fiz, elas não ficaram da posição correta, né? O bico, ele estava numa posição errada, não estava na posição correta e o trabalho não ficou tão legal, tá bom? Então, mas eu vou terminar de fazer aí, vou mostrar pra vocês, tá bom? Até o finalzinho, mas depois eu vou estar refazendo. Então, comentem aí o que vocês acharam dessa primeira parte, da segunda parte, como eu pedi no vídeo anterior, né? Gosto muito que vocês comentem, gosto muito de interagir e saber a opinião de vocês. De início achei que tava bonito, finalizei tudinho, depois eu olhei, não me agradou muito não, sinceramente eu não gostei. Aí eu peguei, ia fazer o trabalho em cima, né, na parte de cima, finalizar, mas aí depois eu resolvi retirar tudo. Então, vou deixar passando aí pra vocês, tá bom? Pra vocês verem todo o processo, esse bolo, e no final ele ficou bonito. Depois eu refiz, né, vou mostrar pra vocês também. Vou dar uma pequena acelerada aí, porque esse vídeo ficou bem longo, bem extenso, pra não ficar cansativo também pra vocês assistirem, tá bom? Então, vou dar uma acelerada aqui e já mostro pra vocês. Então, pessoal, ele ficou assim, ó. Mas eu vou retirar todo o chantilly, né? Agora eu retirei o chantilly, espatulei como eu havia falado para vocês no começo e vou fazer agora o trabalho de bico. Agora, com muita calma, tô fazendo aí o trabalho de bico. Também eu fiz errado, gente. Não era essa a posição do bico que era para fazer, né? Como eu falei para vocês. Depois, acho que é a pressa, né? Que eu tava com muita pressa de fazer esse bolo. Que tinha que entregar logo, que a cliente já tava a pegar e eu tinha que finalizar o bolo, limpar aquele board, tudo, finalizar ele, tirar foto, filmar, que eu gosto bastante de filmar, né? Tem que filmar também, né? Mostrar pra vocês aqui. E também pra poder divulgar, né? Então, mas tô fazendo ali as ondinhas e dessa vez eu vou deixar essas ondas mesmo, porque eu vou finalizar aí o bolo, tá bom? E o bico que eu tô usando é o bico pétala. É o bico pétala de fazer aquelas flores, né? O bico que eu tô usando é de fazer flores. Depois aqui vendo o vídeo eu fui vendo que eu usei a ponta errada, o lado do bico errado. Não era essa posição do bico, era deitado para fazer umas ondinhas mais abertas, sabe? Mas no final ficou bonito, eu gostei do resultado, ficou legal, a cliente também gostou. Depois eu fiz o acabamento no topo, o topo que ficou assim maravilhoso. Tipo, se a lateral ficou feia, o topo ganhou, porque a cliente se apaixonou, foi na areia. Nossa, ela me elogiou, depois eu vou deixar no final do vídeo aí pra vocês verem o feedback que ela mandou do topo do bolo. Ela se apaixonou, foi pela areia do bolo. O bolo tava bonito, ela falou, o bolo tava bonito, mas a areia, nossa, a areia ganhou. Então, se tinha defeito, a areia toda cobriu, né? Então tá bom, isso que vale. E tava muito gostoso o bolo, então isso é o que importa. Mas próximo que tiver desse tema, ou que tiver ondinha, que tiver mar, eu vou fazer a posição melhor do bico. Mas no final vocês vão ver, ficou lindão o bolo, eu amei. Apaixonei por essa decoração, o bolo ficou bem colorido, bem bonito, né? Que era para criança de 6 anos, uma menina de 6 anos. Mas ele ficou muito bonito, eu gostei. Aí tô finalizando aí as ondinhas. Ficou algumas falhinhas e eu vou tirar. Eu vou limpar, tá, gente? O rodapé não vai ficar desse jeito não, tá bom? Ali ficou falhado ali. Eu vou consertar. E espero que vocês tenham gostado. Estejam gostando aí do vídeo. E se gostar, né? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E me ajuda aí na divulgação do canal e do vídeo também, tá bom? E para mais pessoas estar conhecendo o meu trabalho e aprendendo um pouquinho comigo, tá bom? Finalizei ali, limpei. Essa parte aí, pessoal, eu pausei o vídeo para trazer o término do bolo, tá bom? Então eu tingi uma parte do chantilly de rosa e agora vamos fazer umas rosetas na parte de cima. Essa parte aí eu errei, porque era para mim ter passado o chantilly no bolo, né? Para cobrir o bolo, mas depois
das rosetas feitas eu vou conseguir cobrir. Esse dia foi tão corrido, gente, eu tava muito nervosa também, porque eu queria finalizar o bolo, como eu falei pra vocês, pra filmar e entregar no tempo certo, né? Que eu não gosto de entregar bolo atrasado não, que é chato. Os clientes que costumam se atrasar para pegar, mas eu entregar atrasado é muito difícil. Mas aí eu vou finalizar aqui, né, com as rosetas, vou finalizar com as rosetas. Esse rosa que eu usei é o Pink da Mago, tá bom? Todo o corante que eu uso é da Mago. Eu gosto bastante dessa marca porque não amarga e as cores são bem vivas e eu não preciso usar muito corante, sabe? Para poder finalizar os meus bolos. Então eu gosto muito dessa marca. Aí tô fazendo aí as rosetas com o bico M, tá? E agora eu vou aplicar por dentro aí das rosetas, eu vou aplicar um pouco de chantilly, vou espatular, para depois fazer a aplicação da tão famosa areia. Ali ficou uma falinha, eu vou dar só uma pitanguinha para cobrir. Só um detalhezinho, já tá lindão, ó, como já ficou bonito. Aí vou aplicar agora o chantilly, né, no topo ali. Que era para me ter alisado antes de fazer a roseta. Mas acontece e a gente consegue resolver. Como eu ia colocar areia também, né, eu só fiz a colinha para a areia não voar, né, para ela ficar fixa ali em cima na hora do transporte não voar. Peguei minha espátula, agora eu vou alisar, deixar bem lisinho, pra gente poder fazer a aplicação da areia. Ai, que areia, essa areia, tem dado o que falar, essa areia que eu faço, viu? Porque as clientes gostam muito, eu não sei se é saborosa, eu ainda vou experimentar, porque eu não experimentei não. Não sei se ela é muito saborosa, se fica muito realista e... não sei, eu sei que a cliente me elogiou bastante. As duas clientes me elogiou bastante, né? Nos 2 bolos que eu fiz com areia, elas elogiaram bastante. E eu fico feliz, né? Porque tá dando certo, ficou legal e ficou bem bonito. Gostei. Agora eu vou aplicar areia. Como eu falei pra vocês aí, chocolate, né? Que eu uso. E leite em pó. Pra fazer essa areinha tão realista. Eu vou aplicar toda a areia por cima do bolo, né? Na parte que eu passei o chantilly. Depois finalizar com o topo. Ah, antes de colocar areia, eu apliquei pó perolado com glitter, tá? Porque se eu deixasse para depois, eu ia jogar minha areia toda fora. Então eu apliquei. Vocês vão ver que tá meio cintilante o bolo. É porque eu apliquei o pó perolado e o glitter no bolo. Pra ficar bem bonitão, bem lindão. E eu tenho que aplicar antes, né? Porque se eu aplicasse depois, ia voar todo a minha areia. Eu vou colocar um pouquinho também no rodapé, né? Pra dar um charmezinho. E ficou bem legal. Gostei. Não só eu, a cliente também amou. Ficou bem bonito o bolo. E agora vamos finalizar com o topper, né? E o resultado maravilhoso. E mais um bolo aqui no canal. E eu fico muito feliz que no final deu tudo certo, né? A gente erra no começo, né? Falha, algumas falhazinhas, mas no final dá tudo certo. Vou acertar um pouco com o pincel, né? Na parte de cima, deixar mais realista. Na parte de cima e na lateral também. Acelerei um pouco, gente, para não ficar muito demorado, tá? E agora vamos aplicar o topper. E esse bolo, não sei se eu falei no começo do vídeo, é o bolo no tema da Moana. E agora a gente vai aplicar o topo. Essa parte da escrito Moana, a Moana era para mim ter colocado na frente, né? Mas depois a cliente lá, né? Eu mandei a foto do bolo para ela, mas eu não mandei com o topper, né? O topper eu mandei a parte, né? Porque ele ia na caixa e o topper não ia caber na caixa, né? Na caixa que eu mandei fechada. Aí eu retirei o topper e ela colocou da maneira que ela quis. Então, o resultado foi esse. Olha que lindo que ficou. Amei. Espero muito que vocês também tenham gostado. E se você ficou até o final do vídeo, comenta aí se você gostou, né? O que você achou dessa decoração. E até o próximo vídeo. E muito obrigado, tá bom? Fiquei aí com o resultado final do nosso bolo de hoje. Do tema Moana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.